Marcos, estamos ao vivo. Boa noite a todos. Vamos começar mais um evento da EDA Escola de Dialética de Direito e Administração. Hoje temos um grande prazer de receber ilustres professores. Vamos começar uma série de uma abordagem um pouco diferente, abordando grandes temas. O tema de hoje vai ser sobre a coisa julgada, foco no plano tributário. Isso é preliminar a um projeto que nós temos para o ano que vem de realizar encontros para debater esse tema de forma organizada, didática, para fazer um estudo avançado, marcado por leituras. Então, hoje vai ser o primeiro, a abordagem introdutória. Temos hoje o professor Paulo Conrado, professor da Fundação Getúlio Vargas, juiz federal, professora Juliana Furtado Costa, também professora da Fundação Getúlio Vargas, procuradora da Fazenda Nacional, professora Fernanda Camano, grande especialista na área de coisa julgada, vai ter muitos a nos ensinar hoje. Então, eu estou com uma equipe super seleta para começar esse projeto, que nós estamos chamando de Encontros Dialéticos. E o tema de hoje é um tema super interessante, vai lidar como nós lidar com os precedentes, isso que nosso direito tem se transformado muito no estudo dos precedentes. Então, aproveitem bastante, que será muito interessante. Passo a palavra ao professor Paulo Conrado, que vai fazer a introdução e começar a abordar o tema. Muito bem. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Marcos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado à EDA pela oportunidade que nos dá de realizar esse trabalho, né? Esse específico encontro que nós estamos vivenciando agora, ele pretende antecipar uma parte, pequenas pílulas daquilo que a gente quer debater de uma maneira um pouco mais aprofundada no primeiro semestre de 2021, abrigados pela EDA, que tem, de fato, essa proposta de oferecer um espaço para debates mais aprofundados, estudos avançados sobre temas que importam para a realidade prática, né? A gente está sempre naquele confronto entre ciência e experiência, às vezes tendendo para um lado, outras vezes tendendo para o outro, mas a gente sabe que uma coisa não existe validamente sem a outra, né? E talvez a resposta às perguntas, as grandes perguntas do dia a dia prático, elas demandem uma reflexão um pouco mais detida sobre aspectos teóricos, e fazer isso em conjunto é sempre mais interessante, né? Existe no foro, né, um número gigantesco de problemas que nós detectamos em torno do sistema praticado hoje, sistema de precedentes, né? Que, sem fazer julgamento, né, vamos aqui tentar ser o mais neutros possível, né, é o sistema que está sendo praticado, né? Não estamos em common law, mas nós não estamos na mesma realidade de 20 anos atrás. Nós estamos vivendo uma outra situação, um sistema que não tem um referencial para nos auxiliar, um referencial exógeno, estrangeiro, né? Então, vamos olhar para a experiência estrangeira X e tentar tirar dali a solução para determinados problemas. Nós não temos isso, nós estamos construindo esse sistema. E no processo de construção do sistema de precedentes, é interessante notar como um assunto velho, né? Vou usar a palavra assim forte mesmo, não vou falar um tema antigo, é um tema velho, né? Como da coisa julgada se apresenta recheado de faces que são completamente estranhas, né? Como que pode, né, uma figura com a qual a gente convive
há décadas, né, não existe uma diferença substancial no trato ontológico, na definição, no conceito de 39 para 73 para 2015. No entanto, a coisa julgada, praticada hoje, em termos, especialmente em termos eficaciais, né, quando a gente pensa na projeção pragmática, quando a gente sai do mundo do direito e vai para o mundo da realidade, as projeções hoje são completamente diferentes, né? As questões que surgem são completamente diferentes. Embora a gente tenha sido aí, de uma maneira bastante generosa, apresentados pelo Marcos, né, como professores, mas eu confesso para vocês, eu tenho um incômodo muito grande do ponto de vista prático, como profissional do direito, que atua especificamente no exercício da jurisdição, sobre como conciliar determinadas situações que me são apresentadas com a dinâmica imposta hoje por esse específico sistema, pelo sistema de precedentes. Então, é nesse tom que a gente pretende caminhar nesse breve encontro, nesses minutos aqui, nesse pouco mais de uma hora que nós vamos ter, e de uma maneira um pouco mais aprofundada adiante, lá no primeiro semestre de 2021, pensando na coisa julgada, mas dentro dessa realidade que hoje é vivida. Para isso, a gente, obviamente, deve partir de referenciais teóricos importantes. Nós sabemos, eu faço questão aqui de repetir, nós não temos uma mudança ontológica substancial de 2015 para 39, para 73, não precisa nem recuar tanto, né? Fiquemos aí entre as duas últimas legislações processuais, né? O mais interessante que há na definição de coisa julgada de 73 para 2015 diz com a natureza do ato decisório alcançado pela coisa julgada, né? No Código de 73 era a sentença de mérito. No Código de 2015 é a decisão de mérito. Não importa se ela é sentença ou interlocutória, desde que seja de mérito, desde que não tenha sido recorrida, ela seria alvo da coisa julgada. Então, vejam, não existe uma diferença substancial, mas os problemas são completamente diferentes daqueles que nós experimentávamos antes. E no plano tributário, isso parece que se engrandece, se enaltece em função das características próprias, né, das relações jurídico-tributárias, que são, no mais das vezes, reiteradas, massivas, né? Por isso é que nós temos um contencioso tributário massivo, nem sempre presente em outros setores, né? Isso potencializa esses problemas. Então, vejam, eu particularmente tenho dúvidas profundas hoje sobre se nós podemos definir jurisdição como nós definíamos no passado, extremando da atividade legislativa praticada pelos órgãos tipicamente legislativos, né, pelo Congresso, pelas casas legislativas, né? A atividade do judiciário é diferente em que medida, ou é uma atividade normativa, né? E pensemos aqui pensemos na situação que nós vivemos hoje, né? Com o Supremo, com o STJ, sendo dotados de competência para produzir atos decisórios com repercussão subjetiva transcendente. Resolve um caso, mas aquilo transcende para outras tantas pessoas. Vejam, nós conseguimos compreender isso muito bem, mas façamos uma reflexão, não é? Lá no passado, quando nós aprendemos o que era atividade legislativa, o que era atividade normativa, o que era atividade jurisdicional, a gente era colocado nessa dicotomia, né? Norma geral e abstrata, norma individual e concreta, né? Então, o judiciário resolve questões concretas, alcançando indivíduos específicos. O legislador convencional produz normas de conteúdo geral, abstrato.
isso tudo parece um pouco confuso no sistema atual. E, no entanto, a figura da coisa julgada, ela está aprisionada ao plano jurisdicional. Se você modifica o plano jurisdicional, ele dá características diferentes, alguma coisa há de acontecer com o fruto da jurisdição, que é a coisa julgada. Tá? Se a jurisdição ela é uma espécie de processo de produção normativa, talvez o fruto da jurisdição, que é a coisa julgada, tenha hoje uma roupagem um pouco diferente, né? Eu penso que é tempo da gente pensar sobre isso, mas não pensar de uma maneira solta. Nós estamos aqui trocando ideias, fazendo uma espécie de catarse. Eu, pelo menos, acabo assumindo aqui esse papel meio inconformado, meio que catártico mesmo em relação a esse tema, mas é tempo, parece, de parar e refletir a partir de construções sólidas, importantes, que nós encontramos na nossa literatura. Não é? São pontos como esse, sobre a própria definição de jurisdição e o impacto que isso traz no âmbito prático que nós queremos entender um pouco melhor, não é? Partindo, obviamente, da circunstância mais importante que se nos apresenta hoje, que é o sistema de precedentes que se coloca. Não me entendam aqui de maneira equivocada, nós não estamos aqui postulando a análise do sistema de precedentes, nós estamos postulando a análise da coisa julgada na configuração atual. E nessa configuração atual, parece que o cenário do sistema de precedentes ele é muito relevante, ele é o ponto a ser considerado como premissa. A gente tem que ter um cenário, a gente não pode querer colocar um determinado objeto, estudá-lo desprovido de uma cena, é aquela história do contexto, não é? Eu só consigo entender determinada figura dentro de um contexto, tá? Que acaba falando, às vezes, muito mais do que o próprio objeto contextualizado, né? Quantas e quantas vezes a gente não ouve falar que o meio representa a própria mensagem, pode representar a própria mensagem, a depender das circunstâncias, né? É algo mais ou menos desse nível que eu penso a gente tem que olhar, a gente tem que colocar atenção. Né? Mas eu não sou nem um pouco especialista, eu sou apenas um sofredor aqui, como boa parte das pessoas em relação a esse tema. Né? Sobre sistema de precedentes e tudo mais, quem fala muito bem há tempos já, inclusive principalmente lá na Fundação Getúlio Vargas, é a Juliana, e eu acho que você podia dar uma palhinha para a gente sobre isso, Ju, o que você diz? Bom, Paulo, primeiro, boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aqui nesse projeto com a Eda. Agradeço ao Marcos Neder, aqui a companhia do Paulo, da Fernanda. Eu confesso para vocês que eu estou muito entusiasmada com a ideia desse projeto, né? Na verdade, essa live aqui tem por objetivo mostrar um pouco do que nós esperamos que será desenvolvido em 2021 nos encontros dialéticos. E quando eu falo que eu estou muito empolgada e muito animada, porque lembro que quando esse projeto, né, foi pensado em parceria com a Eda, eu lembro de nós conversarmos, eu, Paulo e Fernanda, e exatamente por imaginar que, ainda que nós, né, Paulo, muito de forma assim muito despretensiosa, fala que ele não é um especialista do tema, mas obviamente que ele mas é que ele mantém essa discrição, né? E para mim, assim, eu fiquei muito feliz, porque é um tema que há muito tempo eu venho estudando, né? O tema dos precedentes, também da coisa julgada, e muitas vezes a gente sente falta de um ambiente onde a gente possa
pensar entre professores, pensar com advogados, enfim, com pessoas que atuam, né, no dia a dia, e que a gente possa trocar, né, trocar nossas impressões de um sistema que, como o Paulo bem colocou, nós estamos construindo, né? Então, sem dúvida, eu acho que o que está sendo proposto hoje aqui, que são encontros a partir do ano que vem, onde nós vamos ter como foco a coisa julgada e o precedente como um grande referencial nesse nosso estudo, né? Na verdade, nos traz para um caminho em construção, né? E é super importante porque a gente pode imaginar um ambiente onde essa discussão ela será uma discussão mais profunda, uma discussão que talvez nos faça entender tantas decisões, possíveis decisões, tantos impactos que a gente tem no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não sabe o porquê, né? E talvez o que esses encontros dialéticos, que começarão com esse tema, mas seguirão certamente com outras temáticas, tem por objetivo nos fornecer essa imersão, né? Para que a gente possa se aprofundar num tema e trazer as nossas inquietações em relação àquele tema num ambiente aberto, num ambiente onde Paulo é juiz, Fernanda é advogada privada, eu sou advogada pública, mas nós estaremos num ambiente de debate, de aprofundamento, né? E aí, quando da fala do Paulo, eu vou puxar duas questões aqui para contextualizar os precedentes nessa temática, né? Que, sem dúvida nenhuma, temos a Fernanda aí como uma nossa maior especialista aqui, que é a coisa julgada, né? E, realmente, Paulo falou da função normativa, né? E isso é uma coisa que nos incomoda, né? Por quê? Porque nós estamos arraigados num sistema que não era assim, né? Nós estamos arraigados num sistema, e aí vamos voltar para aquela ideia inicial de civil law, de que tudo que a gente faz está previsto na lei, quem diz o conteúdo da lei é o poder legislativo e o juiz aplica. Mas nós já ultrapassamos essa fase há muito tempo. E muitos de nós achamos que nós ultrapassamos essa fase por conta do Código de Processo Civil de 2015. E não foi por causa do Código. O Código, ele só vem confirmar uma situação que nós já vivíamos. E que assim, a gente é tão arraigado nessa ideia de submissão à lei que o Código precisou trazer para dentro dele essa ideia de vinculação do Poder Judiciário, exercer essa função normativa. E, assim, será que há algum problema nisso? Então, na verdade, eu acho que o objetivo nosso hoje é levantar alguns questionamentos para quem não está ouvindo, né? Será que tem algum problema nisso? Então, vamos voltar um pouquinho, né? Quando a gente pensa naquela ideia do juiz, mero aplicador da lei, isso já não existia há muito tempo. Por quê? Porque a gente tem uma moldura interpretativa, e aí a gente retoma lá a Kelsen, com a ideia de que eu tenho a norma, mas o que eu vou fazer com aquela norma depende de quem vai aplicá-la. E, na verdade, eu tenho muitas opções ali interpretativas e cabe ao aplicador, no caso, o juiz, definir dentro daquela moldura o que ele vai, como ele vai resolver aquele caso concreto, né? E aí a gente volta e vê que o nosso sistema chegou no momento que a utilização desses vieses interpretativos era tão sem sentido que princípios basilares da nossa Constituição simplesmente eram esquecidos. E princípios esses cuja coisa julgada pretende resguardar. Então, quando a gente olha e vê lá livre concorrência, quando a gente vê livre iniciativa e contribuintes com decisões completamente opostas e decisões que chegam no caminho definitivo, da definitividade, aí você se pergunta, que sistema é esse que nós estamos vivendo? Que sistema é esse que se apresenta para nós?
né? E, na verdade, aí a gente volta um pouco mais. A gente se depara com essa situação, né? Aí, lá em 2007, a gente começa a ver aquelas tentativas preliminares de, alguma forma, trazer um efeito vinculativo às decisões dos tribunais superiores. Quando a gente começa a ver os nossos primeiros passos na ideia de recursos repetitivos, na ideia da repercussão geral, começar a ver o Supremo Tribunal Federal como uma corte constitucional, né? Com uma corte que nos oferece soluções que ultrapassam o interesse das partes que estão envolvidas naquele litígio. E aí a gente começa a ver que, na verdade, talvez o nosso sistema sempre tenha nos dado essa opção e nós, tão arraigados na ideia do civil law, da independência do juiz, que a gente nem se dava conta disso. Porque, veja, abram a Constituição. O que a Constituição fala? Né? Qual é o papel do Supremo Tribunal Federal? Garantir a interpretação das leis conforme a Constituição. Então, veja, uma decisão, uma posição do Supremo Tribunal Federal, ela é vinculativa naturalmente, porque o papel do Supremo Tribunal Federal é exatamente esse, né? De uniformizar o entendimento. A mesma coisa quando a gente fala do STJ. Né? Qual é o papel do STJ? Exatamente, garantir a melhor interpretação, né, da legislação infraconstitucional. Quando a gente olha tudo isso, a gente pensa, mas será que a gente precisaria dar um passo tão largo para que isso fosse respeitado? Né? No primeiro momento, e aí aqui citando Marinoni, que vai ser uma das nossas leituras, né, e que a Fernanda com certeza vai se referir a ele na fala dela, né? Marinoni traz esses conceitos há muito tempo. E a gente começa a ver que esses conceitos, quando a gente começa a ver os reflexos dele nas demandas tributárias, a gente vê o caminho errado que nós estamos indo. Aí começa aquela discussão, né? Bom, mas aí nós estamos mudando o nosso sistema, né? Nós não somos mais do civil law, agora a gente está tentando aplicar algum modelo importado e aplicar aqui algo que nós não fazemos. Então, o Brasil tem um sistema de common law. Não tem sistema de common law nenhum. Nós temos um sistema de civil law que, cada vez mais, no mundo inteiro, se aproxima do sistema de common law, porque, assim, efeito vinculativo de decisão, stare decisis, isso não é privativo do common law. Isso são realidades que garantem uma uniformidade que, ao final, é tudo que todo sistema busca. Então, o que a gente busca é a garantia da segurança jurídica. O que a gente busca? A gente busca essa uniformidade que, sem dúvida nenhuma, vejam a relação disso tudo com a coisa julgada. Né? Quando a gente tem o encerramento de uma discussão e a definitividade, e aí tem um outro texto que eu conversava com a Fernanda na semana passada, super interessante sobre o tema, ele fala assim, quando você leva uma questão para o Poder Judiciário, não importa se aquela decisão é justa, se aquela decisão é injusta, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a resposta jurisdicional para aquele conflito. Então, aquela resposta é a que vale. E, portanto, é aquela resposta que vai o quê? Trazer a conformidade ali de todos em relação ao problema que foi levantado e que precisou, sem dúvida nenhuma, da interferência do Poder Judiciário para aquela solução. Então, quando a gente olha o nosso sistema, aí a gente vem e fala o seguinte, mas o que é que nós tínhamos no nosso sistema que nos aproxima tanto, né, dessa mudança de órbita aqui, que parece que o CPC 2015 trouxe. Não, o CPC 2015, ele só confirmou algo que já era intrínseco ao nosso sistema. Veja, nós temos aqui controle de constitucionalidade, que ele não é só o controle concentrado, ele é o controle de constitucionalidade difuso. Então, você dá a chance para o juiz que está ali nos tribunais e na jurisdição ordinária comum, dizer se aquela lei, para um caso concreto ali, específico, está ou não de acordo com a Constituição Federal. Então, quando você dá esse poder
para o juiz, sem dúvida nenhuma que você tem que ter uma resposta uniforme, ou tentar isso, né, até que o Supremo Tribunal Federal dê a solução definitiva. Então, vejam que o caminho da uniformidade a gente precisava seguir, e nós seguimos. Então, hoje, eu posso dizer para vocês que nós temos um sistema de precedentes muito próprio, com regras próprias, que talvez não precisasse, porque tudo está na Constituição, mas que, pelo menos até o momento, com todos os seus questionamentos, e eu acho que isso vai ser muito objeto das nossas discussões, a gente está em fase de aperfeiçoamento, né? Veja, ninguém muda um sistema de resposta jurisdicional em 10 anos. Né? São mudanças muito profundas. E aí a gente entra no tema dos nossos encontros dialéticos, né? A coisa julgada. Será que a gente não precisa olhar para a coisa julgada com um olhar diferente do que a gente via há alguns anos atrás? Porque eu acho que nós todos aqui estudamos numa época, né? Não estou dizendo aqui que ninguém está mais velho ou mais novo, mas, assim, é a realidade do nosso sistema. A gente tem aquela ideia da coisa julgada enquanto algo absoluto, né? Então, o que foi definido ali é imutável. Será? Será que a gente não precisa avançar nos nossos estudos para que a gente entenda se é isso mesmo? Então, eu acho que é isso que a gente aqui está propondo a vocês. Sentar, estudar e pensar. E pensar o que nós temos hoje em relação à coisa julgada. E quando a gente olha esse tema, né, coisa julgada, é tanta coisa que nós podemos extrair daí e que impacta diretamente o trabalho de quem atua na advocacia, como juiz, enfim, como participante dessa resposta aí jurisdicional que precisa ser dada. Então, a gente olha e aí pega o Código de Processo Civil, por exemplo, e aí jogando alguns temas que a Fernanda, com certeza, vai aprimorar aqui, né? A gente olha para o Código de Processo Civil, por exemplo, e se depara um novo tipo de ação rescisória que leva em consideração a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal. Nossa, interessante isso, né? Mas qual é a profundidade disso? Até onde eu posso seguir com uma ação rescisória, né, por conta de uma mudança de orientação do Supremo Tribunal Federal? Aí você pode olhar isso e achar, não, mas a Juliana está falando daquela discussão que está lá no Supremo, pautada, e que ninguém decide. Não, eu estou falando também daquilo, que é um tema que a gente também vai abordar, certamente, mas eu estou falando também da implicação de futuros posicionamentos do Supremo Tribunal Federal em coisa julgada, já fixada, e assim, já em fase de cumprimento de sentença, ou mesmo em fase que eu já cumpri a sentença há muito tempo. E será que isso é possível mesmo? Quer dizer, essa é uma discussão que a gente não tem visto tanto. Por quê? Porque essa norma, quando ela foi introduzida no Código de Processo Civil, ela, por conta da aplicação da legislação, só funciona para as coisas julgadas que se aperfeiçoaram após 2016. Então, vejam que essa é uma discussão pouco madura, porque nós não temos casos ainda em que ela se aplica. Mas aí a gente começa a se deparar com casos práticos que são, assim, diante das atuais mudanças de entendimento do Supremo Tribunal Federal, assim, grandes candidatos para que a gente olhe o artigo 535 e parágrafos do Código de Processo Civil com outros olhos, né? Então, a gente começa a ver efetivamente o Código de Processo Civil necessitando de uma aplicação para algo muito novo e que tem toda a relação entre coisa julgada e precedentes, né? E, além disso, acho que eu já falei bastante aqui, eu quero passar a palavra para o Paulo e para a Fernanda, né? E, assim, se a gente continuasse assim, eu acho que a gente iria até meia-noite pensando nos reflexos que a coisa julgada tem hoje diante desse papel tão importante que o Paulo colocou. Olhar o poder judiciário
com essa função normativa. E aí eu vou aproveitar, encerrando a minha fala, uma outra palavra do Paulo, no contexto que nós estamos hoje, né? Então, eu acho que essa é a ideia dos encontros dialéticos, que, na verdade, é fazer com que a gente disseque esse tema e consiga extrair daí a maior efetividade possível, né? De um tema que, no primeiro momento, parece tão etéreo, né? Parece tão distante, e que a gente precisa entrar nele e saber quais os reflexos práticos dele naquela decisão que você, contribuinte, que você, fazenda, possui, né? Então, é isso que a gente vai discutir e que certamente eu não tenho nem dúvida que será algo assim muito especial e diferente de tudo que nós temos hoje. Então, eu passo para a Fernanda a palavra, e se o Marcos também quiser fazer alguma consideração, e aqui a gente vai mantendo o nosso debate. Eu só vou dar um pitaco antes, Ju, assim, como é interessante, né, a gente perceber que essa mudança de cenário, embora ela já esteja em curso há algum tempo, né, como ela impacta a compreensão da coisa julgada, mas isso transcende, né? A gente pode, a partir daí, pensar ou repensar o próprio conceito de jurisdição, né? E quando a gente repensa o conceito de jurisdição, a gente começa a enxergar um novo judiciário, um novo juiz, né? E não só um novo juiz, né? O advogado. Quem é o advogado do futuro, né? O advogado público e privado. O que isso tudo pode significar em termos de operação prática desses atores, né? Advogado público, privado, juiz, nesse novo cenário, né? Eu não tenho a menor dúvida de que boa parte dos advogados, mesmo que intuitivamente, hoje, exercem a sua função lá na ponta final, fazendo uma prévia dissecação da jurisprudência. E isso não era uma coisa que a gente fazia. Eu advoguei durante um tempo, e isso não era uma coisa que participava do nosso universo de preocupações lá no passado. E, no entanto, isso é uma coisa que se faz hoje intuitivamente. Mas isso tem que sair, talvez, do plano da intuição e vir para o plano da consciência, e isso vai redimensionar, eu acho, né? O que é o juiz do futuro, o que é o advogado do futuro, né? Eu acho que essas são questões que podem nos levar a encaminhamentos muito, muito interessantes na vida prática mesmo, né? Mas a gente vai trabalhar, a Juliana já até deu o spoiler aí do Marinoni, né? A gente vai trabalhar com alguns autores que a gente considera bastante importantes dentro desse contexto, clássicos, né? E alguns um pouco mais modernos, né? Partindo dessa leitura, né? Os encontros que a gente está roteirizando, eles partem dessa leitura, uma leitura que está sendo previamente selecionada, e nesse sentido, assim, a importância, né, de Juliana, que conhece muito e já tem praticado esse assunto academicamente, também em termos práticos, né, e da Fernanda, tá? A Fernanda que é, sem dúvida nenhuma, a pessoa da coisa julgada, né? Vocês querem conhecer alguém que fez mestrado falando sobre esse assunto, doutorado falando sobre esse assunto, e pós-doutorado sobre o assunto, e sempre recontando a história com algum aspecto que não aparece na versão anterior, né? Daquelas pessoas que a gente tem orgulho, né, de ter dentro do círculo de amigos, admira bastante, né? E acho que é hora de você falar agora, viu, Fernanda? Conta um pouco para a gente, principalmente dessa seleção que você fez tão caprichosamente do nosso roteiro de leitura, né? Então, primeiro, boa noite a todos, oficialmente, aos meus amigos, Paulo, Juliana,
ao Marcos, Pascoal, agradeço a Eda por essa oportunidade. E, na verdade, assim, eu comecei a estudar esse assunto em 2003, demandada por quê? Por um caso concreto, né? Então, me chegou um caso concreto sobre coisa julgada e eu comecei a estudar esse tema. Bem, e aí, fazendo um olhar retrospectivo, nós temos o tema da coisa julgada em matéria tributária, a discussão desse tema, desde o Código de 1939, certo? Então, as primeiras discussões que se colocavam lá atrás era se coisa julgada em matéria tributária, por exemplo, se a ação declaratória em matéria tributária produzia coisa julgada para o futuro. Essa era uma primeira pergunta, muito incipiente do tema. Depois, com a evolução do tema, nós tivemos uma doutrina que dizia, olha, é preciso avaliar se o fundamento da coisa julgada tributária é uma questão de constitucionalidade ou é uma questão de apuração concreta do lançamento. E aí, o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se manifestar em 1945 sobre a seguinte questão: se uma empresa que tinha sido objeto de um executivo fiscal de 1934, obtido uma decisão transitada em julgado dizendo que o imposto sobre a renda não incidia naquela operação, se essa decisão se projetava para um executivo fiscal da mesma empresa, com fisco, para 1936. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal, muito emblemática, ela foi uma daquelas que deu origem à súmula 239 do Supremo Tribunal Federal. Coisa julgada, formada num determinado exercício, não se projeta para o futuro. Muito bem. Essas eram as discussões iniciais sobre a coisa julgada tributária, até que o sistema evoluiu e o Supremo Tribunal Federal, em 1992, ele proferiu a primeira decisão no cenário da contribuição social sobre o lucro. Materialmente, a gente tem uma discussão muito forte da contribuição social sobre o lucro nesse contexto da coisa julgada. E o Supremo Tribunal Federal foi chamado a falar sobre isso e declarou constitucional a contribuição social sobre o lucro. Muito bem. Passados alguns anos, em 1994, quando a gente já tinha o Código de Processo Civil de 73, a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela editou um parecer, que é um parecer 1277 de 94, ainda mais incipiente, se comparado ao parecer 492 da Procuradoria. Ela editou um parecer dizendo, olha, existem dois aspectos que a gente tem que olhar quando a gente fala em coisa julgada tributária. A modificação legislativa, e aí eu faço um gancho do que a Ju e o Paulo falaram, né, que você tinha a legislação editada pelo Poder Legislativo de forma muito estanque, então a modificação legislativa e a modificação jurisprudencial. E esse parecer, ele fez uma interpretação sobre esses dois conceitos. Passados alguns anos, eu estou indo muito rápido na história, porque ela é muito longa, mas eu quero só trazer alguma luz para onde a gente vai chegar. Em 2011, o Superior Tribunal de Justiça, ele deu uma decisão abordando, no recurso especial 1.118.893, abordando mais especialmente a interpretação da súmula 239 e as alterações legislativas, sem mencionar muito, sem se aprofundar muito na questão da alteração jurisprudencial. Muito bem. O que aconteceu desde então? Nós tivemos dois movimentos muito importantes ao longo desse percurso histórico. Um movimento foi o constitucionalismo com a Constituição Federal de 88, certo? Então, trouxe para a Constituição os direitos e garantias fundamentais. E outro movimento legislativo muito importante, que a Ju já mencionou, foi o enriquecimento dos instrumentos de controle de constitucionalidade. Muito bem. Chegamos, então, em 2015, com o novo Código de Processo Civil, que instalou um sistema de precedentes. Quando a gente pensa em coisa julgada hoje, para fazer a recuperação, para fazer a seleção de uma bibliografia, eu me dei conta, apesar de trabalhar bastante com esse tema, eu me dei conta
que o que a gente precisa fazer é um casamento entre a coisa julgada e os precedentes. Porque a bibliografia que a gente tem, basicamente, ela ou foca muito nessa questão da coisa julgada tributária, efeitos, súmula 239, alteração legislativa, ou a gente tem uma bibliografia que não é tributária, no ramo tributário, que foca nos precedentes. Então, eu me dei conta do seguinte, que a gente precisa entender esse casamento. E por que a gente precisa entender esse casamento? Porque as questões práticas, e agora eu venho falar das questões práticas, elas começaram a demandar um alto grau de complexidade que eu não tenho as respostas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de quais são hoje as questões práticas que demandam a gente realmente, como diz a Ju, construir uma teoria, a gente precisa construir o caminho não está feito. Então, eu vou dar alguns exemplos, eu até escrevi, para não me perder aqui, de alguns exemplos sobre as perguntas práticas de hoje. Então, por exemplo, a declaração de constitucionalidade de uma regra matriz, de uma norma tributária, né, e a declaração de inconstitucionalidade, elas têm a mesma força sobre a coisa julgada tributária? Essa é uma pergunta. Outra, qual é a relação entre a coisa julgada e os efeitos vinculantes de um precedente? Ou seja, mesmo que a decisão de constitucionalidade não faça a coisa julgada material, ainda assim ela não operaria efeitos vinculantes sobre a coisa julgada do caso concreto? Como ficam, por exemplo, os fundamentos determinantes do julgamento sobre a coisa julgada, dos precedentes, os fundamentos determinantes dos precedentes, se o dispositivo foi restrito da decisão no precedente? Por exemplo, em uma declaração de improcedência de um pedido numa ação direta de inconstitucionalidade, como fica isso sobre a coisa julgada tributária? Se a gente admitir a incidência da teoria dos fundamentos determinantes sobre a coisa julgada, essa teoria, à luz do sistema hoje de precedentes, ela se aplica tanto em relação ao controle concentrado como ao difuso? Então, como que a gente vai operar esses instrumentos? Ação rescisória, hoje a gente tem uma ação rescisória, como a Ju falou, outros instrumentos rescisórios no CPC. Então, a pergunta é, dado que o CPC previu alguns instrumentos rescisórios com intervenção necessária do judiciário, será que para operar os efeitos do precedente sobre a coisa julgada é necessária a intervenção do judiciário? Uma outra questão que eu fiquei me perguntando é a seguinte: como o Supremo Tribunal Federal eventualmente vai resolver os leading cases se o caso concreto ele se refere a um fato muito passado no tempo, mas se a tese a ser fixada vai se desdobrar para o futuro, para outro tempo? Então, a gente vai ter um conflito de tempo, né? Todas essas perguntas, e existem, se a gente for, a gente ficar aqui, a gente vai ficar realmente até muitas horas falando disso, são questões práticas, mas que demandam o casamento entre a coisa julgada tributária e o sistema de precedentes. Nós não vamos ficar estudando precedentes, mas a gente vai fazer essa interlocução. E essa interlocução é uma coisa extremamente importante e valiosa para responder essas perguntas que hoje se tornaram complexas. E a gente não tem, pelo menos eu, assim, não tenho uma resposta para esses problemas. Então, eu gostaria de colocar essas questões só como um spoiler, como diz o Paulo, né? Vamos fazer um spoiler dos nossos encontros dialéticos, porque o objetivo dos nossos encontros dialéticos é ler, e falando da bibliografia, como que eu, enfim, com a Ju e com o Paulo, tivemos cuidado de selecionar essa bibliografia. A gente pegou cada um dos itens de problemas, que foram uma das questões que eu coloquei aqui, todas as questões. Então, a gente pegou problema A. Qual é a bibliografia que a gente pode trazer para resolver o problema A? Tá bom, na segundo encontro, problema B. Qual é a bibliografia de suporte para esse problema B? Então, a gente identificou em cada encontro, cada problema. E de cada problema é que nasceu a bibliografia. Na verdade, os textos, não vou falar em bibliografia, mas vou falar nos textos que nós vamos ler juntos.
São pequenos textos, curtos textos, a nossa ideia é para que a gente possa realmente pensar sobre eles. Então, não é que a gente criou a bibliografia para um encontro. As questões práticas demandaram a seleção dos textos, né? Então, isso eu acho que é uma questão muito importante que a gente vai trabalhar nesses encontros de uma forma aberta, enfim, madura e profunda. Porque sem esse movimento, a gente vai ficar discutindo, ora coisa julgada tributária, com aqueles reflexos que a gente sempre teve, ora sistema de precedentes, sem fazer essa junção. Então, para o Ju, era mais ou menos isso que eu gostaria de trazer aqui para nosso debate. É interessante, Fê, eu não sei se você acha que é momento de falar disso ou não, mas te ouvindo, eu fico pensando se esse caminho, esse percurso que a gente vem fazendo, né, na instalação desse sistema novo, nesse sistema inédito, né, de precedentes, se esse percurso ele não se iniciou, em parte, pelo menos, por conta dos problemas que a concepção tradicional de coisa julgada nos trazia. Tá? Fazendo o gancho com aquilo que você tinha falado antes, Ju, sobre valores que a Constituição prestigia, como a livre concorrência, por exemplo, né? Eu não sei se, em alguma medida, né, as travas criadas pela concepção tradicional de coisa julgada, se essas travas elas não impulsionaram a adoção, né? Não foi um dos estímulos, se isso não foi um dos estímulos para a gente entrar nesse novo sistema, não é? E daí, então, a questão do casamento que você mencionou, né, Fernanda? A gente tentar compreender as coisas em conjunto, conciliando-as, até porque a gente não tem como eleger, eu quero isso, eu não quero aquilo, né? Ou fazer o juízo de conveniência, né? Quando me interessa, eu defendo a coisa julgada acima de qualquer coisa. Quando não, eu admito a força superadora do precedente em relação à coisa julgada. É um discurso que muitas vezes a gente vê na vida prática, né? Mas a gente tem que tentar se achar nisso tudo, né? Não sei se isso tem de fato algum sentido ou não, né? Se o caminho que a gente está seguindo na construção desse novo sistema não derivaria, de fato, dos grandes problemas causados, né, pela interpretação tradicional da figura da coisa julgada, né? Enfim, eu vou deixar isso aí meio que em aberto para você. O Pascoal passou para mim, eu estou sem acesso aqui no YouTube, eu não estou acompanhando pelo YouTube, mas ele passou uma pergunta do nosso amigo Daniel Santiago. Aí eu vou ler, não sei se você já tem acesso aí, Fê. O Daniel faz a seguinte colocação, né? As decisões proferidas em repercussão geral, em recursos repetitivos, não deveriam ser aplicadas para todos os contribuintes, independentemente do ajuizamento de ações, de modo automático. Isso aí acho que é uma coisa que repercutiria muito em relação à Fazenda, né, Ju? Também. Essa aplicação automática, continua o Daniel falando, não impediria as distorções concorrenciais que podem decorrer de uma decisão transitada em julgado que alcance apenas um ou poucos contribuintes, não é? Enfim, se vocês quiserem comentar, eu acho que seria legal e acho que tem um pouco a ver com essa questão que eu estava falando para vocês, né? É meio que teoria do ovo ou galinha, né? O que vem primeiro, né? Se primeiro vem os problemas da coisa julgada e aí vem o sistema de precedentes, ou primeiro vem isso ou aquilo, alguma coisa desse nível. A pergunta do Daniel é muito mais
tem muito mais estofo do que essa colocação que eu fiz, mas eu deixo aí para vocês falarem. Ju, quer falar? Eu quero. Tá, depois eu falo, depois que você falar, eu falo. Na verdade, Daniel, obrigada aí pela pergunta, e eu acho que são esses questionamentos que nos movem, né? Porque quando a gente olha o sistema de precedente e a forma como ele está sendo construído em cima de fixação de teses, né? Então, quando você pega, e bem legal você ter perguntado isso, porque ontem mesmo eu estava estudando um acórdão enorme do STJ, que trata do prazo para redirecionamento da execução fiscal no caso de dissolução irregular, onde foram fixadas 3 teses. E eu confesso para você que eu lia aquelas teses, como eu já li várias vezes, e eu olho para elas e fico imaginando a aplicabilidade, né, a efetividade daquelas teses nos casos concretos. E aí o quanto você vê que talvez uma resposta apressada à sua pergunta seria, uma decisão do Supremo fixando tese seria suficiente, né, para que eu tivesse a resolução dos casos concretos. Né? Talvez a gente tenha que pensar num meio termo a isso, né? Talvez nem tanto esse extremo, mas também talvez repensar o modelo que a gente tem hoje, que efetivamente induz a uma litigiosidade, né? Porque quando eu tenho ali a fixação da tese, por exemplo, basta o tema ser pautado, que as ações judiciais sobre aquele tema inevitavelmente o número de ações judiciais sobre o tema, elas se multiplicam exponencialmente pelo tema ter sido pautado no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, esse é o modelo que nós queremos de aumento de litigiosidade? Não. O modelo que a gente quer é exatamente um modelo que vai fixar parâmetros para eu reduzir litigiosidade. Mas talvez o que nós precisamos amadurecer e pensar que uma resposta dada pelo judiciário nesses termos, com efeitos vinculativos erga omnes, precisa ter uma atuação da Fazenda efetiva para que ela dê para aqueles contribuintes, né, a oportunidade deles resolverem os seus problemas sem precisar ir ao judiciário. Né? Mas talvez esse seja um caminho que nós estamos construindo, né, que ainda não está completamente posto. Então, hoje, realmente, a gente não vê uma resposta jurisdicional e uma aplicação automática daquilo pelo fisco, por exemplo, quando o fisco perde. Como também a gente não vê uma aplicação automática para o contribuinte quando é o inverso, né? Olhem aí a importância da gente pensar esse sistema, né, e a efetividade dele. Porque talvez, Daniel, essa hipótese que você colocou seja o mundo ideal que nós vamos viver daqui a 10 anos. Né? Resposta, e aí é por isso que eu acho tão interessante esse debate, porque aí a gente entra num tema super importante, que é o da redução de litigiosidade, e que eu acho que isso é algo que está na pauta do dia de todo mundo aqui, né? E aí, quando a gente identifica os problemas que dizem respeito à coisa julgada, nós temos que tentar analisá-los para evitar a litigiosidade. Então, por exemplo, quando a gente entra num problema prático, que é efeito de uma mudança de entendimento do Supremo sobre relação jurídica de trato continuativo, se isso não for definido, né, de uma forma razoável, minimamente, eu vou o quê? Ao invés de resolver o problema, eu vou criar uma litigiosidade muito maior do que já existe. Então, esses são pontos que é muito importante que a gente entre nessas nossas discussões, né, exatamente para saber, quando o Supremo fixa, qual é a relação disso, por exemplo, de reflexos para a coisa julgada, se ele efetivamente modular os efeitos da sua decisão. Será que isso não tem todo um impacto na resposta pragmática daquela solução que o sistema nos mostrou?
Então, são esses pontos que eu acho que dá um caminho aí para um debate muito interessante, que a gente precisa entrar nele, enfrentar, né? Porque nós estamos com um sistema em construção. Fê, mas agora com você. Eu só queria complementar, Daniel, obrigada pela pergunta, e eu só queria complementar, você perguntou se as decisões em repercussão geral não deveriam se aplicar automaticamente a todos os contribuintes. A gente também teve, na nossa conversa da semana passada, eu e a Ju, a gente ficou se perguntando, né, como é que se aplica um precedente? Você precisa fazer um cotejo, né, um cotejo entre o caso que deu origem ao precedente e o caso a ser julgado, né? Porque, muito embora o precedente crie uma tese, essa tese advém de um caso concreto, né? Então, a pergunta que vale $1 milhão é: quem faz esse cotejo? Quem é responsável por fazer esse cotejo? É o Poder Judiciário e tão somente ele? Ou é a administração? Enfim, como será feito esse cotejo, essa interpretação de um caso concreto, de um caso que deu origem ao precedente, e o caso a ser julgado, ou a coisa julgada impactada pelo precedente? Essa é uma pergunta que a gente vai explorar. Sabe, Fê, eu acho que tem um ponto interessante nisso, voltando ao que a gente já tinha comentado antes. Se você enxergar o Supremo e o STJ nos recursos representativos de controvérsia, repetitivos, repercussão geral, se você enxergar Supremo e STJ como uma fonte ejetora de norma, como a Ju falou, eles examinam tese, então eles estão produzindo norma como se fosse o Congresso. E nenhuma norma produzida pela Casa Legislativa, leia-se Supremo e STJ dentro desse contexto, nenhuma norma produzida pela Casa Legislativa, ela é automática e infalivelmente incidente sobre caso concreto. Você tem que ter esse trabalho de reinterpretação da norma de conteúdo geral para o caso concreto. O caso concreto de que a gente está falando envolve fisco e contribuinte. Então, em rigor, quem vai ter que fazer isso, eu acho, Daniel, é fisco ou contribuinte. A questão é que a gente ainda vive um sistema belicoso, de beligerância, em que você tem sempre aquela postura, em princípio, intransigente, né? Então, o STJ, como você falou, Ju, fez lá as 3 teses de contagem de prazo de prescrição no redirecionamento. Aí você leu, imaginando que você tenha a caneta da PGFN. Então, você faz a interpretação PGFN daquilo, que pode não ser a interpretação do advogado que representa o contribuinte num determinado caso concreto, né? E isso é um dissídio, eu vejo como um dissídio natural toda vez que a gente está falando de interpretação de norma geral e abstrata. O que a gente não consegue compreender é que, como essa norma ela é atipicamente gerada pelo Poder Judiciário, como raios ela poderia gerar mais litigiosidade, né? Eu acho que tem 2 questões aí. Primeiro é que ela talvez não seja tão bem feita assim, né? Ela comporte muita interpretação, né? E aí cria essas dificuldades. E, por outro lado, a gente também tem o problema dos aplicadores intérpretes, né? O que o aplicador intérprete quer? Ele quer a segurança em relação àquilo. Eu acho que esse, aliás, é um dos motivos que ambientaram a produção da lei da transação, né, Ju, Fê? A gente vem estudando isso também muito, paralelamente a tudo, né? E essa ideia de diálogo entre fisco e contribuinte, ela pode e deve acontecer, inclusive, me parece, no que se refere à interpretação de precedente. Supremo vê o caso do artigo que a gente está liberando agora, vai sair, acho que na sexta, Ju, no J, né? A gente tem uma série que a gente está
enfim, produzindo no Jota de temas possivelmente transacionáveis, né? Falando de transação no contencioso. E a gente fechou a revisão do texto de um ex-aluno do programa, né, já mestre, sobre a incidência sobre a possível incidência da transação no contencioso na definição do valor a ser expungido lá de ICMS, na base de cálculo de PIS e COFINS. Tá? Então, eu tenho a tese formada, é como se eu tivesse construído uma norma. Agora, para aplicar isso na realidade, tá? Eu posso ter briga, e, enfim, né? Os sistemas democráticos, eles curiosamente são estimuladores de briga. Né? Eu já não sei mais dizer o que é Estado democrático de direito e Estado briguento de direito. Né? Eu acho que isso tudo se confundiu muito na nossa perspectiva. Né? Nós conversamos muito e gostamos de brigar bastante, mas eu acho que é o caminho que está se formando, né? Talvez hoje a gente possa começar a pensar numa aplicação automática, como você fala, Daniel, mas lembrando de PBC, né? Professor de todos nós, professor Paulo de Barros Carvalho, não existe aplicação automática infalível. Né? Então, se Supremo e STJ produzir uma norma de cunho geral abstrato, eu preciso ter um aplicador no meio do caminho. O ideal, talvez, é que esse aplicador ele não seja intermediado pelo judiciário. Então, eu vou ao judiciário agora para suscitar uma nova briga. Como é que eu vou interpretar esse negócio? Eu acho que a questão, a passagem é essa, né? Tem um comentário aqui interessante que chegou da Ana Lúcia Pires de Oliveira Dias, né? Literalmente, essa conciliação coisa julgada mais precedentes é um work in process, mais que um work in progress. Né? Não é um trabalho em progresso, é um trabalho em processo. Pode ser, né, Ana Lúcia, mas a gente quer que as coisas sejam talvez um pouco diferentes. Né? Talvez a gente tenha instrumentos hoje à nossa disposição que melhorem um pouco esse panorama. Né? E eu acho que também esse é um dos grandes objetivos. Né? A gente estuda, eu tenho repetido muito isso em diversos momentos, acho que Juliana vai ficar até aborrecida já comigo, porque já me ouviu falar isso várias vezes, mas eu acho que quem é professor, quem se coloca nessa posição, né? Não é porque sabe, é porque é otimista. A gente dar tempo para estudar em conjunto e compartilhar, ouvir, falar, etc., é porque você pensa de uma maneira otimista, né? Porque compartilhar pessimismo não tem o menor sentido, né? Não parece natural, né? Então, eu acho que um dos propósitos que nos movimenta aqui é antecipar esse futuro de 10 anos que você falou, né, Ju? Eu acho que a gente está fazendo um trabalho, está construindo uma coisa que vai ser talvez natural para os meninos que forem estudar direito, começar a estudar direito daqui a 10 anos. Tá? Então, o sujeito já vai começar a estudar direito e ser apresentado para figuras como transação, aplicação automática de precedente, automático, entre aspas, né? E tudo mais. Coisas que a gente não vê hoje com muita naturalidade, mas que talvez a gente enxergue, mas para isso a gente precisa plantar, né? Aquela história, né, que algumas pessoas gostam de falar muito, né? A colheita, ela é sempre certa, né? Mas depende do que você vai jogar, né? Jogar briga vai recolher coisa incerta, sem dúvida nenhuma, né? Tem uma questão, sabe, Paulo, que eu queria complementar aí no que você está falando, e eu acho que conversa muito, né, da gente trazer o precedente para dentro da ideia da coisa julgada, né? Eu acho que isso é uma outra questão que a gente vai abordar nos encontros, que é a questão da ação rescisória e a súmula 343, né? Para quem não sabe, a súmula 343 que trata daquela questão quando eu tenho divergência interpretativa sobre a aplicação da norma, e se cabe ou se não cabe rescisória. E há 2, 3 anos atrás, o Supremo nos deu uma resposta
no sentido de que a súmula também se aplicava em matéria constitucional, né? Até então a gente só aplicava a súmula em matéria infraconstitucional, porque a gente sempre tinha aquela ideia de que se eu tenho uma mudança de orientação dada pela Suprema Corte, a opinião dela sempre vai se sobrepor, né? Então, eu sempre posso falar que até havia uma interpretação divergente sobre a norma, mas quando teve a fixação do entendimento, a partir dali vigora o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E é bem interessante, porque esse é um ponto que a gente vai estudar, e quando saiu essa decisão, eu tive a absoluta certeza que nós tínhamos que começar a olhar a coisa julgada a partir do sistema de precedentes, né? Porque, por incrível que pareça, quando você olha isso, você acha que o Supremo está te passando uma mensagem de que eu estou desconsiderando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas não é isso. Então, no primeiro momento, você faz uma leitura apressada e você fala assim, nossa, o Supremo acabou de falar que cabe rescisória, né? Que não cabe rescisória quando eu tenho a aplicação da súmula 343, e isso seria uma mensagem muito clara de que o próprio Supremo não está querendo fazer com que as suas opiniões prevaleçam. E aí, quando você começa a estudar e começa a ver como que o Supremo chegou, né, na construção dessa aplicação da súmula 343, impedindo a rescisória em matéria constitucional, você começa a ver a importância do precedente, porque exatamente para você olhar quando aquela decisão que fez coisa julgada foi produzida, se tinham decisões do próprio Supremo Tribunal Federal naquele mesmo sentido. Então, se eu consigo traçar esse quadro, efetivamente eu preciso entender que aquela coisa julgada precisa ser observada e não abrir a possibilidade dela ser desconstituída via uma ação rescisória, que tem efeitos retrospectivos e nós bem sabemos disso, né? Então, eu trago isso porque assim, é mais um ponto de contato que eu acho que nos move, né? De ver assim, questões muito práticas que se apresentam, por exemplo, vestidas numa interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal de uma súmula que há tempos vinha sendo interpretada de outra forma e que, de repente, a gente vê, parece que caiu de paraquedas, mas não. Aí, quando você começa a aprofundar o tema, você começa a entender as respostas que o nosso Tribunal Constitucional está querendo nos mostrar. Claro, não estão tão claras assim, né? Por isso que a gente precisa estudar. Porque você lê lá o julgado do caso do creditamento de IPI, que foi o que originou esse caso, né? E que, enfim, a gente traz nos nossos encontros bibliografia, leitura que conversa com essa nova posição do Supremo Tribunal Federal, né? E aí você começa a entender as respostas que estão sendo dadas, mas esse entendimento ele não é tão simples assim, né? Então, eu queria trazer esse ponto, porque quando a Paula e Fernanda conversaram comigo sobre, vamos pensar nessa junção entre coisa julgada e precedente, e imediatamente o que vinha na minha cabeça era esse julgado lá de 2017, que para mim foi assim emblemático para nos fazer repensar, né, todo esse tema que a gente acaba identificando como tão relevante, que tem um impacto. Então, vocês imaginam o que é isso, né, todo esse entendimento aí que o Supremo reviu em relação à aplicabilidade de casos que se submetem. Então, hoje, quando você vai ver o cabimento da rescisória, você passa obrigatoriamente por uma revisão que muitos dizem que nem revisão de um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, olhem que interessante, né? Um ponto que parece ser tão tranquilo. Não, o Supremo reinterpretou a súmula 3. Será que foi isso que ele fez? Né? Então, quer dizer, coisas que realmente a gente precisa sentar, ler, debater, para tentar construir algo que se aplique no nosso dia a dia. Então, acho que a Fernanda pode até
dar uma complementada nisso aí, né, Fê? Jo, assim, esse tema desse caso emblemático, eu confesso que eu li algumas vezes a decisão do Supremo e demora para você compreender qual é a narrativa que a gente tem a partir dessa decisão. Não é simples. Então, e o que eu acho desses nossos encontros é que cada encontro ele é focado para um problema específico. Esse é um deles, que a gente conversou semana passada. Que dificuldade de entender esse julgado da Metabel, do caso do creditamento de IPI. Então, eu acho que vem muito a calhar a gente poder se debruçar de uma forma mais focada em cada uma dessas questões e aprender com isso e fazer um caminho construtivo, porque realmente não é fácil entender essa decisão. Você está sem áudio, Paulo. Desculpa. Eu estava falando que eu acho que a gente cumpriu a finalidade a que nós nos dispomos aqui nessa noite, né? Falar um pouquinho sobre aquilo que a gente está construindo nesses encontros que a EDA está nos proporcionando, né, para o primeiro semestre de 2021. Então, acho que agora é o momento que a gente pode encerrar, agradecendo mais uma vez pela oportunidade e renovando aqui o convite para que todos nos acompanhem nesse trabalho, né? Em breve, a gente, através da EDA, vai ter a divulgação dos detalhes Podemos dar mais spoilers, alguns, ou não, Paulo? Podemos dar mais alguns spoilers ou não? Aí fica meio com você, com o Marcos. Enfim, eu estou aberto aí para fazer algum comentário, se você quiser adicionar. Sim, eu acho que, assim, eu anotei aqui até o slogan que vocês criaram, eu achei fantástico, assim, acho que resume, né, para os encontros dialéticos, é um novo formato de reflexão e debate avançado. Vocês sabem, assim, eu quero aqui deixar público e gravado aqui, enfim, essa menção aqui, esse agradecimento a vocês. A EDA tem esse viés de trazer algo diferente. Eu comentei com você numa outra live que eu falo que o diferente ele é no formato, ele enfim, em uma série de detalhes que vocês têm tratado esse programa, que eu não tenho dúvida que o carinho com que vocês têm tratado e apresentado isso para a gente, eu tenho certeza que o público vai perceber isso também e vai estar ansioso. Eu estou ansioso para participar, eu gostaria de ser formado em Direito para poder participar desses encontros, com esse objetivo de, também outra frase que eu tirei, eu tenho tirado algumas coisas dos programas que você tem nos enviado. Outro spoiler aqui, não sei se você já tinha dito, né? Os encontros, o programa tem 8 encontros, né? Então, nesse caso aqui, desse nosso primeiro programa dos encontros dialéticos, a gente vai ter 8 encontros e a frase que eu separei, que vocês criaram ali também, que tinha como objetivo reaproximar os participantes das construções teóricas para definir caminhos para as questões práticas. Eu acho isso, as pessoas têm procurado muito isso, a gente tem separado algumas definições de dialética, o que é dialética, algumas pessoas perguntam, enfim, buscar definições, etimologia e tal, e eu acho que o que tem resumido o trabalho que a gente quer fazer aqui na EDA é uma das partes aí da etimologia, que é assim, uma troca de informações para resultar em outra informação. Eu acho que é isso que a gente vai conseguir fazer com esses encontros aqui, vai ser uma primeira experiência e com muito sucesso, sem dúvida. Bom, Pascoal, é isso mesmo. Eu acho que a gente precisa de ter esses espaços, né? Eu acho que algumas pessoas já fizeram academicamente, já se realizaram academicamente, outras não têm interesse nos planos acadêmicos formais, por conta de extensão, excesso de compromisso e tudo mais, mas eu acho que todo mundo, de uma maneira geral, tem muito interesse
em compartilhar conhecimento, em ouvir, falar, comentar os seus casos, as suas dificuldades, etc. Isso nem sempre a gente consegue fazer, não pelo menos num ambiente maduro, não é? Com pessoas que a gente se identifica em termos de formação e tudo mais, né? Então, eu acho que essa é a nossa proposta, né? Não oferecer título, mas tentar oferecer um pouco de luz, né? Sair da sombra, né? A sombra não está com nada. O negócio é tentar se aproximar um pouco da luz, mesmo que ela ofusque um pouco os olhos da gente, né? Como de fato acaba ofuscando, né? Eu, por exemplo, converso com a Fernanda Camano, com a Juliana, eu fico com aquela cegueira de olhar para o sol durante horas e horas e horas e horas, porque não consigo alcançar muita coisa, né? Mas a ideia é essa mesmo. Logo, logo, todo mundo aí, por favor, vá nos acompanhando nas redes sociais, como o Paulo falou. A gente vai dando mais informações em breve sobre como serão as inscrições, mais detalhes do programa. Estamos tão ansiosos quanto a gente gostaria que vocês estivessem agora para quando as inscrições estiverem abertas. Juliana e Fernanda, querem fazer alguma consideração final? Pascoal, só quero agradecer. E realmente eu acho que, como o Paulo colocou, a ideia mesmo é que a gente debata e que a gente consiga encontrar novos caminhos aí. Eu acho que nós estamos muito dispostos, né? É um projeto que foi pensado carinhosamente em cada detalhe. Então, nesse ponto, eu estou ansiosa para que comece, e acho que vai ser um engrandecimento não só para nós, que somos os tutores, os professores, como também para quem tiver essa preciosa oportunidade de participar desses encontros, né? Porque eu acho que tudo que a EDA tem pensado e projetado é um conhecimento muito firme e para realmente grupos seletos de pessoas onde é possível o debate, né? Então, a gente vai conseguir proporcionar esse debate que é tão importante. Então, eu agradeço ao Marcos e ao Pascoal pela oportunidade, e ao Paulo e à Fernanda por estarmos juntos, né, nesse projeto. Boa noite também, eu agradeço a todos, ao Marcos, Pascoal, aos meus amigos Paulo e Ju, e eu realmente sou uma entusiasmada total nesse tema, assim, eu adoro. E quanto mais eu me envolvo, mais eu vejo que a gente precisa aprender. A gente está no caminho. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Juliana. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Obrigado a todos vocês que assistiram até agora aqui, que acompanharam com a gente. E esse vídeo vai estar lá no YouTube da EDA e da Busca Legal logo mais. Obrigado, boa noite. Boa noite.